Gente, vamos continuar lendo Conversando com Deus, o livro do Neil Walsh, que traz esse diálogo que ele diz que vai mudar a nossa vida e que se ele aparece para a gente, esse livro, quando ele aparece para a gente e a gente consegue entender a mensagem dele, a gente consegue aceitá-lo primeiramente, depois entender a mensagem dele, de coração e mente abertos, de coração e mente livres de dogmas que limitam, de crenças limitantes, aí então é porque nós estamos prontos e esse livro seria o nosso mestre então. E aí ele está trazendo aqui esse diálogo com Deus, que aqui já deve ser mais ou menos o 10º vídeo por aí. Eu deixo todos os outros vídeos aqui na playlist se você quiser ver. E aí chegou aqui no ponto em que Deus diz assim para ele: você fará deste diálogo um livro e levará minhas palavras para muitas pessoas. Isso é parte do seu trabalho. Agora você tem muitas perguntas a fazer a respeito da vida. Aqui nós lançamos a base, ou seja, até nesse ponto que nós lemos nos vídeos anteriores seria a base. Vamos a essas outras perguntas e não se preocupe se até aqui há algo que não compreendeu bem, ficará claro dentro em breve. E aí Deus então mostrando aqui quanta simpatia, quanta boa vontade, quanta benevolência, isso vem de Deus, esse Deus de amor e bondade que Jesus Cristo veio nos apresentar, dizendo assim, vamos responder tudo e se você não entender alguma coisa que até aqui, fica tranquilo que vai ficar claro até o final. E aí o Neil lança a nova pergunta que é: como, por exemplo, eu acho que eu deveria começar pelas óbvias, como, por exemplo, por que o mundo se encontra nas condições atuais? Resposta de Deus. De todas as perguntas que o homem já fez a mim, essa é a que fez mais vezes, desde o início dos tempos. Desde o primeiro momento vocês quiseram saber por que tem de ser assim. A forma clássica de fazê-la geralmente é algo como: se Deus é perfeito e ama a todos, por que criaria as pestes e a fome, as guerras e doenças, os terremotos, tornados, furacões e todos os desastres naturais, as grandes desilusões pessoais e calamidades mundiais? E eu lembro também que já me usaram esses argumentos para dizer que Deus é ciumento e vingativo, que Deus não... se não fosse, por que ele criaria todas essas coisas? Então vamos ver se é Deus mesmo que cria. A resposta para essa pergunta está no maior mistério do universo e no significado mais importante da vida. Eu não demonstro a minha bondade criando apenas o que chamam de perfeição ao seu redor. Não demonstro o meu amor sem permitir-lhes demonstrar o seu. Como eu já expliquei, não se pode demonstrar amor enquanto não se demonstra o não amor. Uma coisa não pode existir sem o seu oposto, exceto na esfera do absoluto. Porém, essa esfera não foi suficiente para vocês ou para mim. Eu existia lá na eternidade, que é de onde vocês também vieram. No absoluto não existe experiência, há apenas conhecimento. O conhecimento é um estado divino, mas a maior alegria está em ser. Só se consegue ser depois da experiência. A evolução é esta: conhecimento, experiência, ser. Essa é a Santíssima Trindade, que é Deus. Então aqui eu acredito que ele, para mim, eu consegui entender basicamente aqui nesse primeiro parágrafo. Eu não demonstro a minha bondade criando apenas o que chamo de perfeição ao seu redor. Não demonstro o meu amor sem permitir-lhes demonstrar o seu. Então se todas essas calamidades que a gente acha que é para o negativo, então se estão sendo criados por Deus é por absoluta bondade. Para quê? Para que nós possamos despertar isso é aqui o que está me vindo, é o que eu consigo entender. Porque se Deus é todo amor e bondade, por que Ele criaria calamidade? Porque Ele criaria sofrimento apenas para ver a pessoa sofrendo? Não, esse não é esse Deus que está tratando aqui, não é esse. Então, isso é para nos permitir ser, que ele já disse ali nas páginas anteriores, que nós podemos até ter algumas conquistas assim, daquilo enquanto a gente está apegado
ao externo e achando que é tudo separado, enquanto a gente se guia pelo ego, mas a gente não vive a glória, a gente apenas sobrevive. E aí, ele dizendo que então a evolução a evolução é conhecimento, experiência e ser. Deus Pai é conhecimento, o Pai de todo saber, o Criador de todas as experiências, porque não se pode experimentar aquilo que não se conhece. Então aqui ele falando da dualidade, da relatividade, que é esse nosso plano. Tudo tem a sua contrapartida. Aqui, porque aqui não há nada absoluto. Deus Filho é a experiência, a encarnação de tudo o que o Pai sabe sobre Ele mesmo, porque não se pode ser o que não se experimentou. Então Deus Pai é conhecimento, Deus Filho é experiência, porque Ele vai se encarnar para experienciar na prática. Deus Espírito Santo é ser, a desencarnação de tudo que o Filho experimentou dele mesmo. O simples e belo ato de ser, possível apenas por meio da lembrança, do conhecimento e da experiência. Ou seja, é aqui que a gente cresce, pelo que eu estou entendendo. É aqui então que a gente que tinha o conhecimento teórico, o conceito, a gente se encarna então, o Deus Filho, a gente se encarna, a gente experiencia o outro lado na prática e aí depois a gente volta com toda a experiência de ter experimentado dele mesmo, ter experimentado de Deus mesmo e assim a gente pode então, isso só é possível apenas por meio da lembrança, do conhecimento e da experiência. Esse simples ato de ser é beatitude celeste. É um estado de Deus, depois de conhecer e experimentar a Ele mesmo. É aquilo pelo que Deus ansiou no início. Ou seja, Deus conhecer e experimentar a Ele mesmo. É claro que você já passou do ponto em que eu precisaria explicar-lhe que as descrições de pai e filho não têm nada a ver com gênero. Olha, super interessante isso também para aqueles que usam também isso para dizer que há alguma discrepância entre homem e mulher, que há alguma superioridade ou inferioridade. Usam aqui a linguagem pictórica de seus livros sagrados mais recentes. Muito antes, os escritos sagrados colocaram essa metáfora em um contexto mãe-filha. Nenhum deles está correto. Sua mente pode entender melhor o relacionamento como criador-criatura ou o que dá origem e o que se origina. Acrescentar a terceira parte da Trindade produz esse relacionamento, o que dá origem a o que se origina, o que é. Essa realidade trina é a assinatura de Deus, o modelo divino. Os três em um é encontrado em toda a parte nas esferas do sublime. Vocês não podem escapar disso ao lidarem com questões relativas a tempo e espaço. Deus e consciência ou qualquer um dos relacionamentos superiores. Por outro lado, não encontrarão a verdade trina em nenhum dos relacionamentos inferiores da vida. Então, esse relacionamento, então, essa trindade que produz esse relacionamento, que ele está dizendo que é melhor ser chamado de criador-criatura ou que dá origem o que se origina, depois voltando para ele passa a ser o Espírito Santo. Então, essa é a assinatura de Deus, o modelo divino. Mas aí ele diz que, por outro lado, a gente não, Deus e consciência ou qualquer um dos relacionamentos superiores, que esses três em um são encontrados em toda parte nas esferas do sublime, mas em nenhum dos relacionamentos inferiores da vida. A verdade trina é reconhecida nos relacionamentos superiores da vida por todos que os têm. Alguns de seus religiosos descreveram a verdade trina como Pai, Filho e Espírito Santo. Alguns de seus psiquiatras usam os termos superconsciente, consciente e subconsciente. E aqui a tradutora deixa uma nota. Deus está afirmando que esses termos são usados por psiquiatras,
Estes, os psiquiatras, usam os termos consciente e subconsciente, embora alguns prefiram inconsciente, mas nenhum utiliza superconsciente. A opção id, ego e superego se aproximaria da ideia, embora não seja a mesma coisa, tanto que o autor a usa mais à frente. E aí Deus continua. Alguns dos seus espiritualistas dizem energia, matéria e espaço celeste. Alguns de seus filósofos dizem que uma coisa só é verdadeira quando o é em pensamentos, palavras e atos. Quando discutem o tempo, vocês falam apenas de 3 tempos, passado, presente e futuro. De igual modo, há 3 momentos em sua percepção, antes, agora e depois. Em termos de relacionamentos espaciais, considerando os pontos no universo ou vários pontos em seu próprio espaço, vocês reconhecem aqui, lá e o espaço no meio. Em termos de relacionamentos inferiores, vocês não reconhecem o espaço no meio. Isso ocorre porque esses relacionamentos são sempre díades, ou seja, duais, né? Enquanto os relacionamentos da esfera superior são sempre tríades. Portanto, há esquerda e direita, em cima e embaixo, grande e pequeno, rápido e lento, quente e frio, e a maior díade já criada, homem e mulher. Uma coisa é uma coisa, ou a outra, ou alguma versão mais ou menos usada em relação a uma dessas polaridades. E aqui eu estou conseguindo entender porque que ele falou que ia ficar mais difícil, hein? Mas ele disse, se a gente não entender alguma coisa, fica tranquilo que até o final a gente consegue entender. E também o legal de estar fazendo aqui com vocês é que o que vocês entenderem, se quiserem compartilhar comigo através das mensagens, eu vou ficar super, super contente, tá? Dentro da esfera dos relacionamentos inferiores, nada pode existir sem uma conceitualização do seu oposto. A maior parte das suas experiências diárias se baseia nessa realidade. Então, aqui nos nossos relacionamentos inferiores, então, nada pode existir sem uma conceituação do oposto, já que nós estamos nessa realidade dual e relativa. Então, para a gente, ele até disse ali nas páginas anteriores, para a gente entender que a gente está escolhendo, que as nossas escolhas, como é que a gente está fazendo as escolhas, a gente tem que saber que tem 2 lados da mesma polaridade ali, que são o medo e o amor. E aí a gente só entende que a gente só percebe como é que a gente está criando quando a gente entende que tem esses 2 lados. Então, se a gente está criando coisas que não estão nos trazendo a satisfação que a gente busca, com certeza nós estamos baseados no medo. E aí, então, é a gente que deve estar fazendo essa mudança de chave, sair da polaridade negativa e passar para a positiva, então. Dentro da esfera dos relacionamentos sublimes, nada que existe tem um oposto. Tudo é um e progride de um para outro em um ciclo interminável. Bom saber disso, né? Porque é só essa passagem aqui que a gente, tudo tem o oposto e a gente tem livre-arbítrio. O tempo é uma esfera sublime, no qual o que vocês chamam de passado, presente e futuro existem interrelacionalmente. Isto é, não são opostos, mas sim partes do mesmo todo. Desenvolvimentos da mesma ideia, ciclos da mesma energia, aspectos da mesma verdade imutável. Se vocês concluírem disso que passado, presente e futuro existem, um de cada vez e ao mesmo tempo, estarão certos. Sempre ouvi falar isso, que tudo acontece simultaneamente, o passado, o presente e o futuro estão acontecendo exatamente no mesmo momento, mas confesso que ainda isso não é claro para mim, não está claro de jeito nenhum. Vamos ver se até o final do livro fica. No entanto, agora não é o momento de discutir isso. Poderemos fazê-lo detalhadamente mais tarde, quando examinarmos todo o conceito de tempo. Então, gente, vamos ficar aqui, porque está ficando denso.
está ficando mais complicado, mas ele diz para não se preocupar, porque até o final a gente entende tudo. E vamos então no próximo vídeo dar continuidade a essa, então, que é a pergunta do Neil Walsh que ele está respondendo sobre por que o mundo se encontra nas condições atuais. Tá bom? Então eu espero que você venha para a gente dar continuidade, e se você gostou desse vídeo e quiser compartilhar, curtir e comentar, muito obrigada. Se você quiser entrar lá no meu canal e ver, assistir os outros vídeos que eu tenho lá de outros livros, se quiser se inscrever também, eu agradeço muito, e espero te ver para o próximo vídeo. Obrigada, tchau.